Imagine ser traído pelas pessoas que deveriam te proteger. Imagine perder tudo de uma hora para outra: sua casa, sua família, sua liberdade. Agora, imagine descobrir anos depois que tudo aquilo fazia parte de algo muito maior. Essa é a história de José do Egito, um jovem que era filho amado, se tornou escravo e prisioneiro, e que um dia se tornaria um dos homens mais poderosos do Egito. Mas antes de toda a glória, veio a dor, e tudo começou dentro da própria família. Há muitos anos, vivia um homem chamado Jacó. Ele tinha uma grande família, muitos filhos. Naquele tempo, ter uma família grande era algo comum. Os filhos ajudavam no trabalho com os animais e no cuidado das terras. Entre todos os filhos de Jacó, havia um que era especial. Seu nome era José do Egito. José havia nascido quando seu pai já era mais velho. Por isso, Jacó tinha um carinho muito grande por aquele menino, talvez até grande demais. E foi aí que os problemas começaram. Um dia, Jacó decidiu fazer algo que mudaria a história daquela família. Ele mandou fazer uma túnica especial para José. Não era uma roupa comum, era uma túnica bonita, diferente, majestosa. Algo que mostrava que José tinha um lugar especial no coração do pai. Quando os irmãos viram aquilo, algo começou a crescer dentro deles. O pior dos sentimentos, a inveja. Eles começaram a pensar: por que ele recebeu tudo isso? Por que nosso pai trata José de forma diferente? Aos poucos, o amor de irmão começou a desaparecer, e no lugar dele nasceu o ressentimento. Como se a situação já não fosse difícil, algo mais aconteceu. José começou a ter sonhos. E não eram sonhos comuns, pareciam mensagens, como se Deus estivesse mostrando algo sobre o futuro. Um dia, José contou um desses sonhos para os irmãos. Ele disse: eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou em pé e os feixes de vocês se curvaram diante do meu. Quando os irmãos ouviram aquilo, ficaram furiosos. Na mente deles, aquilo significava apenas uma coisa: José estava dizendo que um dia eles se curvariam diante dele. A inveja que já existia agora se transformava em algo ainda mais perigoso: o ódio. Foi então que José teve outro sonho. Dessa vez, ele viu algo ainda mais impressionante. Ele disse: eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de mim. Quando contou isso para a família, até seu pai ficou surpreso. Mas Jacó guardou aquelas palavras no coração. Talvez ele não entendesse completamente, mas algo dizia que aqueles sonhos tinham significado. Enquanto isso, os irmãos de José estavam cada vez mais irritados. Para eles, aquilo parecia arrogância. E dentro do coração deles, um plano começava a nascer. Certo dia, os irmãos de José foram levar os rebanhos para pastar longe de casa. Eles passaram dias fora. Então Jacó chamou José e disse: vá até seus irmãos e veja se está tudo bem com eles. José, obediente, saiu em viagem.
Ele caminhou por longas distâncias, atravessando campos, procurando seus irmãos, até que finalmente os encontrou. Mas quando eles viram José chegando ao longe, algo terrível aconteceu. De longe, os irmãos reconheceram José. E alguém disse: "Lá vem o sonhador." Aquelas palavras não eram um elogio, eram cheias de desprezo. Então um deles disse algo chocante: "Vamos matá-lo." A ideia parecia loucura, mas o ódio havia tomado conta de seus corações. Naquele momento, um dos irmãos tentou impedir. Ele sugeriu outra coisa. Em vez de matá-lo, por que não jogamos José dentro de um poço vazio? Foi então que jogaram José no poço. José não entendia o que estava acontecendo. Horas antes ele estava em casa com sua família. Agora estava sozinho, preso, no fundo de um buraco. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto José estava naquele poço, uma caravana de comerciantes se aproximava pelo deserto. Homens que viajavam longas distâncias, comprando e vendendo mercadorias. E foi então que os irmãos tiveram uma ideia ainda mais cruel. Uma decisão que mudaria completamente a vida de José do Egito. Eles decidiram vendê-lo como escravo. No próximo episódio, vamos descobrir o que aconteceu quando José foi levado para o Egito e como a traição da própria família se tornaria o começo de algo que ninguém poderia imaginar.